Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor, glória a Deus. Vamos estar desfrutando uma porção do Jave, Jornal Árvore da Vida. E para quem não conhece, pode estar entrando em contato conosco. Na descrição do vídeo tem telefones direcionando aos irmãos que cuidam dessa área. Hoje nós vamos desfrutar sobre um assunto chamado carência afetiva e como lidar com essa situação. Porque não é uma coisa que acontece por acaso. Ele é um histórico, nós desfrutando aqui no jornal, buscando também, a gente vê que até o lado psicológico, ele é um histórico de vida de uma pessoa. De acordo com que ela nasceu, foi cuidada na sua infância, ela pode ser muito carente afetivamente, ela pode ser muito dependente de uma pessoa, se localizar nos lugares, ou ela pode ser mais liberada com respeito a isso. Então, nós vamos começar lendo a palavra de Deus, a Bíblia, na versão King James, esse versículo, que traz um pouco sobre esse sentimento. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Ó Senhor Jesus, uma oração antes de começar a palavra. Senhor Jesus, misericordioso Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida nesse dia tão especial. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, saúde, para podermos desfrutar da Sua palavra, da comunhão com os irmãos. Todas as pessoas que já estão, Senhor, na Tua presença, estão buscando o Senhor. Continue abrindo as portas, Senhor, para muito mais pessoas se chegarem a Ti. Muito obrigado, que essa palavra, Senhor, sobre a carência afetiva possa nos iluminar, nos encorajar e nos direcionar, Senhor. É o Senhor quem fala nesse momento, é o Espírito Santo de Deus quem deixou essa orientação para nós. Muito obrigado, Jesus é o Senhor. Amém. Aqui em Gênesis 2,18 está assim: então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Aqui mostra que é próprio Deus quem colocou o ser humano, mostrou que o ser humano não era bom viver sem a companhia de um semelhante, alguém que estivesse juntamente com ele lado a lado. Não que o completasse, mas que o complementasse, porque nós já somos completos individualmente. Não existe isso, aquela pessoa vai me completar. Você nunca vai buscar e achar uma alma gêmea que vai te completar, vai se tornar as duas partes da mesma moeda, as duas partes da mesma vida. Não tem isso. Você já é uma alma perfeita, criada pelo Deus perfeito, e você apenas, muito provavelmente, se você tem um princípio muito carente afetivamente, pode ter sido no decorrer da sua vida, até mesmo, por exemplo, você tem um irmão, e aquele irmão você viu ele tendo mais atenção, por isso é aquele motivo você se sente desprezado, você se sente deixado de lado, mas não é por isso que você não é especial. Todos nós somos especiais, todos nós temos o mesmo valor, tanto para Deus quanto para as determinadas pessoas que cuidaram de nós. Só que, num determinado momento, tal pessoa precisou de mais atenção. Aí, aquilo ali ficou gravado dentro de nós como eu sou menor, eu sou pior, eu sou largado de lado, eu sou desprezado. Mas nós vamos desfrutar aqui algumas porções hoje, e no final tem uma palavra de encorajamento para a gente superar isso. Se é a minha realidade, se é a nossa realidade, ou de você que está assistindo, existe como lidar com essa situação. Amém? Senhor Jesus. Por exemplo, até mesmo os sentimentos são tantos sentimentos que nós temos, que eles são para nos proteger, e um ou outro vai se superar naquele sentimento. Ele não vai ter aquele sentimento, mas um ou outro vai cair naquele sentimento. Estava desfrutando, por exemplo, o sentimento do medo, por exemplo.
ele tem parte que ele é bom e tem parte que ele é ruim. Por exemplo, se você tiver medo de pular de uma determinada altura dentro de uma represa, é bom você ter o medo? É. Por quê? Porque você está se resguardando de sofrer um acidente, de correr um perigo, está guardando a sua vida. Mas em uma situação de risco, de perigo, você precisa pular determinado lugar, aí você precisa superar aquele medo e pular. Então a nossa vida é para isso, é para superarmos os nossos medos, nossos receios, as coisas que nos atrapalham e viver uma vida em paz aqui nessa terra. Senhor Jesus, vamos desfrutar alguns sintomas que podem estar ligados a essa carência afetiva, a essa carência emocional do nosso passado. Vamos desfrutar Números, na versão revista e atualizada, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ó Senhor Jesus, amém. Aqui fala dos ciúmes. Por exemplo, falaram Miriam e Arã contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então aqui mostrou a questão dos ciúmes. Ó Senhor Jesus, os ciúmes ali estava ligado por reconhecimento. Miriam queria reconhecimento. Podia ser, sim, por posição, mas também tinha os ciúmes porque ela era irmã mais velha e naquela época ali ela queria ser reconhecida. Só que Deus levantou Moisés, Deus levantou outra pessoa para ser reconhecido. E aí ela criou aquele sentimento de revolta dentro dela, ou seja, uma carência por reconhecimento, uma carência que trouxe mal para ela. Ela se tornou leprosa, ela teve que ficar 7 dias reclusa fora da congregação e teve uma consequência. Todas as pessoas tiveram que parar de trilhar o caminho até a boa terra de Canaã, esperando ela ser tratada, para que ela pudesse voltar no meio deles, para eles continuassem a sair. Então, nesse caso, esse aspecto da carência afetiva ali, o lado dos ciúmes, atrapalhou a vida dela como pessoa, na saúde dela, e também atrapalhou o mover de Deus naquele momento. 7 dias de atraso na vida deles ali. Senhor Jesus, o ciúme é bom? É bom. O ciúme protege, o ciúme demonstra valor, o ciúme demonstra que você tem apreço por aquela pessoa ou aquela questão, aquele bem seu, mas também o ciúme excessivo, ele pode ser um descontrole, ele pode ser sufocante. Aí já não é o lado bom dos ciúmes, aí já é o lado mal, onde causa muito, no lado do relacionamento, muita separação, do lado no dia a dia, na avareza, né? Muitas coisas que a gente tem que buscar o equilíbrio para viver em paz nesse lado. Ó Senhor Jesus, também vamos desfrutar Gênesis, na versão revista atualizada, capítulo 29, do 31 ao 35, onde fala sobre outra situação, que é a necessidade de você ter atenção o tempo todo, que, no caso, é a falta da pessoa se valorizar. Ela acha que o complemento dela é a outra pessoa estar o tempo todo ali focado nela. E ela não se sente bem sem ter atenção para ela. Então vamos desfrutar esse versículo, que vai falar sobre Lia. Gênesis capítulo 29, versículo 31 ao 35. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Jacó, ele foi para a terra ali de Labão, que era o parente dele, e a primeira pessoa que ele viu foi Raquel.
E ele gostou muito dela. Ele achou ela muito bonita, de cor, de porte físico, de tudo. E quando ele foi para Labão pedir para casar com ela, Labão fez um contrato com ele de 7 anos, trabalhar gratuitamente em troca da mão da filha dele. Só que nesse final desses 7 anos, ele deu uma jacozada nele ali, e colocou a filha mais velha, Lia, porque era tradição na época colocar as filhas mais velhas casarem primeiro. E ele não queria quebrar aquela tradição. Então ele Labão, né, deu uma pernada ali em Jacó e colocou Lia para se deitar com ele. Então ele teve que ir com Lia. Só que o coração de Jacó era com Raquel. Lia, a Bíblia fala que ela era meiga dos olhos, ela era assim, era uma pessoa meiga, mas ela não era igual Raquel, não tinha aquele porte que chamava atenção, que atraiu ali Jacó. Aí aqui vai mostrar a história de Lia buscando a atenção de Jacó, buscando se afirmar perante Jacó. Ou seja, ela estava tentando se colocar numa posição diante de Jacó, ou seja, se diminuindo diante do que Jacó olhava por ela. Ela achava que Jacó olhava para ela daquele jeito. Aqui fala, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Olha só, agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, ou seja, desprezada, rejeitada, e me deu mais este, chamou-me, pois, Simeão. Outra vez concedeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então, enquanto Lia procurou a atenção de Jacó ali, enquanto ela buscou o carinho dele, dando filho para ele, ou seja, toma lá da cá, ela não recebeu o carinho que ela queria de Jacó, ela não recebeu aquela confirmação na consciência dela, talvez era até um complexo da mente dela. Jacó talvez dava sim mais atenção para Raquel, mais amor, mas ele não desmerecia ela. Só que dentro dela ela queria ser a primeira, ela queria ser a favorita. Só que quando ela tomou a posição, falou assim, e esta vez eu louvarei o Senhor. Aí a Bíblia fala que ela teve o filho chamado Judá e ela cessou de dar à luz, sabe por quê? Porque ela se satisfez, ela sentiu preenchida a presença do Senhor, ou seja, louvar o Senhor na situação que ela estava ali, era melhor do que lamentar a situação com Jacó. Aí ela não buscou mais ter filhos para preencher a presença que ela não tinha supostamente. Ela não tinha aquele carinho todo que Jacó dava para Raquel, mas com certeza ela tinha sim a presença e o amor de Jacó ali. Ó Senhor Jesus, então a nossa vida é isso, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a satisfação em Deus. E aí as outras coisas vão ser equilibradas na nossa vida. Assim que ela tocou que o verdadeiro sentido dela, de ter filho, a verdadeira bênção vinha de Deus, ela agradeceu ao Senhor, ela teve paz e não precisou mais buscar outros métodos para se confirmar, para se afirmar diante daquele relacionamento. Ó Senhor Jesus, igual aquela mulher samaritana também, ela tinha tido 6 maridos, ou seja, uma busca por conforto talvez, uma busca por amor, uma busca por cuidado, e
nenhum deles satisfez ela. Ela estava sedenta de uma água, ou seja, de uma alegria que saciasse a vida dela, e ela parasse de vagar. Aquele que ela estava não era o marido dela, o próprio Jesus falou, e se ela continuasse sem beber a água da vida, que era o que Jesus deu para ela não teria se transformado e transformado aquela cidade onde ela foi. Pelo contrário, ela teria arrumado 7, 8, 9, 10, até tentar preencher aquela carência que ela tinha, aquele vazio, aquela necessidade de confirmação diante das situações, diante das pessoas. Então Deus está querendo o que para nós? Ele está querendo ser a nossa satisfação verdadeira. Ele é o nosso completo Senhor, né, que satisfaz todas as nossas necessidades. Ele é o eu sou, Senhor Jesus. Vamos desfrutar também Juízes capítulo 6, versículo 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Aqui vai falar sobre o problema da sentimento de inferioridade, o sentimento de autocomiseração, né? Eu não posso, eu não consigo, não dá. É um sentimento de depressão, é uma pressão psicológica que a gente coloca para nos desanimar. Aqui no 14:15 fala assim: então se virou o Senhor para ele, para Gideão, né? E disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livraria eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas. Mas a palavra aqui mostra que Gideão, ele se diminuiu a ponto de falar a família mais pobre e o menor da casa do pai dele, o mais desprezado, o mais fraco. Eu não posso fazer isso. Mas era Deus quem tinha dito para ele ir, e Deus falou que seria com ele. Senhor Jesus, então nós não podemos ter esse sentimento, né, de sozinhos, né? Na verdade, se é uma consequência da nossa vida, nós temos que buscar ajuda. E a ajuda está no Senhor. Talvez eu tenha essa realidade na minha vida. No meu caso, eu, Leonardo, sou bem resolvido nesse lado. A minha mãe sempre disse que eu não gostava de colo, eu gostava de ficar sozinho. E realmente essa questão assim, eu não vejo muito que eu sou, mas eu já vi muitas pessoas que precisam desse sentimento ali de confirmação diante do dia a dia, que você dê aquilo ali para ela se sentir preenchida, se sentir satisfeita, senão ela não se sente. E nós precisamos ter paz nisso na nossa vida. Agora nós vamos desfrutar uma porção em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que fala justamente também sobre nós não lançarmos sobre os outros. Filipenses 2, versículo 3. Senhor Jesus, amém. Aqui, ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui mostra que nós precisamos fazer as coisas não por reconhecimento, não por nenhum outro motivo, não para se sentir satisfeito ali, não para se sentir, senão para se confirmar, mas faça aqui fala sobre humildade, faça por gratidão no coração, não espere nada além do que o Senhor receba aquele serviço seu. Não diminua outro de acordo com o seu serviço. Não, eu vou fazer isso aqui melhor do que aquele irmão fez. Isso só vai trazer o mal para mim. Porque talvez você vai ver aquele outro irmão fazendo e alguém elogiando aquele irmão, aí você achou que você fez mais, aí você vai ficar mais na mente com respeito a isso. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos ser uns pelos outros, e não um contra o outro, e não um querendo sugar o que o outro tem. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora, a porção
que nós precisamos tocar, né, são como lidar com essas situações. E um dos momentos, uma das coisas que eu toco muito é o sentimento de gratidão. Se nós temos, a partir, né, do momento que a gente distinguir que isso está na nossa vida, a gente começar a ter mais gratidão, a gente começar a agradecer mais por todas as coisas, desde o mínimo detalhe. Isso vai ajudar muito a gente a superar qualquer sentimento de desvalorização. E outra porção, vamos desfrutar Romanos capítulo 2, versículos 3 e 5. Aqui, essa vai ser na versão King James, ó Senhor Jesus. Aqui fala assim: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada um membro está ligado a todos os outros. Então, para lidar com essa situação, nós precisamos ter uma autoimagem equilibrada. Não é você viver e em cima do que os outros imaginam, o que você imagina que os outros imaginam de você. É você fazer uma autoimagem equilibrada. Tipo assim, você se satisfazer com o que você faz, com o que você consegue fazer, você não buscar além do que foi dado a você, porque a Bíblia acabou de confirmar aqui que Deus deu a cada um aquela porção. Talvez você faz algo e outra pessoa faz o dobro do que você faz com o mesmo tempo, mas a sua porção é aquilo que você faz. E esse é um grande alívio, quando você não tenta imitar, quando você não tenta a todo custo ali, ou por confirmação ali, né, superar aquilo ali. Se você superar, que bom, é muito bom. Você conseguir se superar é muito bom, mas não com o sentimento de ser melhor que aquele outro. Se superar por um motivo do dia a dia é muito bom. Agora, não, eu preciso superar aquela pessoa para você deixar ela para trás, para você ter mais do que ela, aí já se torna um sentimento negativo. Você não está confirmado afetivamente, você está fraco, você está se sentindo pequeno. Então, esse motivo de você tentar passar outro para trás é um motivo pequeno. Ó Senhor Jesus. Então aqui é você reconhecer, né? Fazer uma autoimagem equilibrada. Senhor Jesus. Outra porção é você não ficar sozinho, é você aprender, né, que você não está sozinho, é você ficar sozinho, mas não se sentir sozinho. E para isso nós temos o Senhor. Vamos desfrutar um versículo que fala em Senhor Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 35, que fala de Jesus acordando de madrugada e ele não se sentiu sozinho. Senhor Jesus, perdão, é na versão revista atualizada. Não é revista atualizada, perdão. Eu estou trocando porque essa tradução às vezes traz algumas explicações muito interessantes. Vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 35. Ó Senhor Jesus, amém. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui, irmãos, mostra que Jesus, ele acordou de madrugada e ele foi para um lugar deserto, ele foi para um lugar sozinho, mas ele não foi ficar sozinho, ele foi ficar na presença do Senhor. Ele foi orar, foi ruminar, né, o que estava acontecendo e foi buscar o Senhor. Então nós precisamos ter esse sentimento de que nós não estamos sozinhos, naquele sentimento ali que pode estar surgindo
a pessoa carente afetivamente, ela não está sozinha, aí ela vai se sentir, se você buscar o Senhor, mesmo se você achar que você está sozinho, você vai sentir o Senhor ali te dando toda a atenção que você está precisando, te preenchendo naquele carinho que você estava precisando naquela situação ali. Ó Senhor Jesus. E vamos desfrutar também Eclesiastes, para ser breve, 11, do 4 ao 6, que fala sobre outra situação para a gente lidar com essa carência afetiva. É você não se apegar apenas a uma situação. Você não está apostando todas as suas fichas em apenas um sentimento, ou apenas um trabalho, ou apenas um futuro. É você deixar Deus te ajudar ali a tomar várias frentes. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui mostra que o Senhor, para te ajudar nessa questão de sair, né, dessa clausura ali, talvez, essa questão herdada ali do seu convívio, do seu crescimento, você não pode apostar todas as suas fichas em um sentimento, em um negócio, em uma coisa. Vocês têm que estar abertos a mais possibilidades para que aquilo ali não venha. Se vier a falhar, você vai desmoronar e você vai ficar sufocado achando que só existe uma saída. A carência afetiva é isso. Você depositar em uma só pessoa, pode ter. Eu estou aqui em um salão, pode ter 10 pessoas aqui, mas eu só acredito que todos 9 podem estar me dando atenção, mas só a atenção daquela pessoa é que vai me satisfazer. Eu depositei nela toda a minha atenção. Então o Senhor quer nos livrar disso, Ele quer nos tornar dependentes dEle e independentes, tão dependentes, né? Independentes de tantas coisas que nos atrapalham de prosseguir. O Senhor quer nos tornar suficientes. Nós somos criados para ser suficientes, não autossuficientes, de modo que eu não preciso de ninguém. Nós precisamos do convívio, como nós lemos o primeiro versículo. Mas Ele quer nos deixar tranquilos, viver em paz, sem depositar toda a nossa confiança em apenas uma pessoa, um negócio ou algo assim, que pode não dar certo, e aí dali para frente a gente não tem nem um caminho a trilhar. Então que o Senhor possa ganhar o nosso coração, abençoar cada um de vocês que assistiram até aqui, e se inscrevam, né, no canal, continuem seguindo aí, que o Senhor vai continuar honrando vocês e abençoando em nome de Jesus. Amém? Jesus é o Senhor.